Olá pessoal, aqui é o João Vitor, este é o Exatas Enem e no vídeo de hoje resolveremos uma questão de física do Enem 2014 PPL que trata de colisões e conservação da quantidade de movimento. Então vamos para a leitura do enunciado. Durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 kg substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 kg, que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. O comando é: qual é o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão? Então aqui você tem duas situações. No início, astronauta e bomba estão em repouso. Então, velocidade do astronauta é 0 e a velocidade da bomba é 0. Aí ele vai empurrar essa bomba e depois de empurrar essa bomba, ele vai se mover no sentido contrário ao qual ele empurrou a bomba, porque ele empurra a bomba pela lei da ação e reação, essa força que ele aplicou na bomba, a bomba aplica nele. Depois de fazer isso, a bomba adquiriu uma velocidade de 0,2 metros por segundo e o que você quer descobrir é qual que é a velocidade do astronauta, sabendo que as massas deles são: a massa do astronauta é 90 kg e a da bomba é 360. Ótimo! Como a gente faz isso aqui? Essa é uma questão de quantidade de movimento. Como a gente está no espaço, não tem atrito e tal, esse empurrão do astronauta na bomba pode ser interpretado como uma colisão perfeitamente elástica, sem perda de energia. E numa colisão desse tipo, a quantidade do movimento tem que se conservar. Esse aqui é um princípio físico para colisões completamente elásticas. Quando isso acontece, a quantidade de movimento tem que se conservar, ou seja, a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. Lembrando que quantidade de movimento é medido por massa vezes velocidade. A quantidade de movimento inicial é a quantidade de movimento do sistema, que inclui o cosmonauta e a bomba. E a quantidade de movimento final também é do sistema cosmonauta-bomba. Assim, quem é a quantidade de movimento inicial? É a quantidade de movimento do astronauta inicial mais a quantidade de movimento da bomba inicial. Quem é a quantidade de movimento final? É a quantidade final de movimento do astronauta mais a quantidade de movimento da bomba no final. Quem é a quantidade de movimento do astronauta inicial? É a massa do astronauta vezes a velocidade inicial do astronauta. Quem é a quantidade de movimento da bomba inicial? É a massa da bomba, mb, vezes a velocidade da bomba inicial. Quem é a quantidade de movimento do astronauta final? Lembrando, essas aqui são velocidades iniciais, tá? A quantidade de movimento do astronauta no final é a massa do astronauta vezes a velocidade do astronauta, que eu não sei. Quem é a quantidade de movimento da bomba final? É massa da bomba vezes velocidade da bomba. Agora vamos às substituições de valores. A massa do astronauta é 90 kg, então onde tiver MA eu vou colocar 90. A massa da bomba é 360 e as velocidades iniciais, tanto do astronauta quanto da bomba, são 0. Então isso daqui é 0 e isso daqui é 0. Alguma coisa vezes 0 é 0, né? Então aqui eu tenho 0 mais 0. Isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0. Do lado esquerdo eu tenho 0. O que faz sentido. Por quê? Porque no início os dois estão em repouso. Se eles estão em repouso, eles não têm quantidade de movimento. Logo, a quantidade de movimento inicial é 0, porque os dois estão em repouso. E a quantidade de movimento final? Eu tenho massa do astronauta, que é 90, vezes velocidade do astronauta, que é o que eu quero descobrir, mais massa da bomba, 360, vezes a velocidade da bomba, que é 0,2. Mas aqui nós temos um detalhe interessante que é o seguinte:
A bomba e o astronauta seguem velocidades contrárias. Elas estão na mesma direção, eu estou considerando horizontal, mas o sentido é contrário. Logo, se eu estou chamando, sei lá, nesse sentido o eixo positivo, então a velocidade da bomba vai ser positiva e a velocidade do astronauta, que está no sentido contrário, tem que ser negativa. Ou seja, e vice-versa, se eu considerar o sentido positivo para o lado de cá, então a velocidade do astronauta é positiva e a da bomba é negativa. O resumo é que, como eles têm velocidades com sentido contrário, então uma tem que ser positiva e o outro tem que ser negativo. Não importa qual você colocar como positivo e negativo, porque depende de qual sentido você escolher. Mas se eu coloco, por exemplo, a velocidade do astronauta positiva, a da bomba tem que ser negativa. Então eu tenho, como ela está no sentido contrário, eu teria uma velocidade de menos 0,2. Como eu quero a velocidade do astronauta, é só eu resolver agora essa equação, isolando ele e resolvendo a equação. Então, 360 vezes 0,2, né, menos 0,2, vai dar menos 72. Eu posso passar esse menos 72 para o lado de cá como mais 72. Né? Então, vai ficar algo do tipo assim, ó, 0 é igual a 90 VA menos 72. Passa esse cara para o lado de cá. Vou continuar essa conta aqui. Então, você vai ter 90 VA é igual a 72, ele passa positivo porque a operação que ele está fazendo é a subtração, então a velocidade do A vai ser 72 sobre 90, e essa divisão vai dar 0,8 metros por segundo. Eu fiz conta com as unidades padrão, metros por segundo e massa em quilos, então o resultado vem também com a unidade padrão. Então a velocidade do astronauta tem que ser 0,8 metros por segundo, porque a quantidade de movimento tem que se conservar. E essa resposta aqui corresponde à alternativa E. Beleza, pessoal? Então essa é uma questão que envolve conservação da quantidade de movimento, bem interessante, do Enem 2014 PPL, e é assim que se faz essa questão.